Primeira pergunta, Will Cavalheiro. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Certo. Assim, eu acredito que impacto no reino de Deus em si não há. O impacto é em nós. O impacto é em nós porque a forma como eu enxergo, a forma como eu entendo, reflete no modo como eu me comporto. E aí sim, vai refletir na minha vida e na vida de quem tem contato comigo. Esse é o principal impacto que eu enxergo, né? Porque, no caso, o reino de Deus já está determinado como é que ele é. Ele pode não ter se manifestado completamente aqui, mas ele já começou, Deus já começou a revelar faz tempo. E ele vai estar plenamente manifesto aqui quando Jesus voltar. Mas, tipo, é como a igreja. A igreja ainda é imatura? É, mas a igreja é santa e perfeita, porque a Bíblia diz isso. Então, tipo, ela já é santa e perfeita. Ela só não ainda manifestou isso nesse tempo e nessa época. É assim que eu entendo, né? E eu enxergo da seguinte forma: não tem como eu escutar sobre essas divergências, coisas assim, não lembrar das cartas das sete igrejas, lá do Apocalipse. Porque, cara, é nítido, falou sobre isso, vem isso na minha cabeça. Tipo, cada igreja enxerga uma fração, mas elas estão vendo a mesma pessoa. Só que é revelado uma pequena parte para cada uma delas. Tanto é que antes das cartas tem a revelação do Cristo glorificado, né? E aí começa cada carta ali com a revelação. Uma vê as sete estrelas na mão dele, a outra vê os olhos como chama de fogo. Só que tem umas que veem uma parte que é ele, mas que não está na definição lá no início, né? E, cara, tá tudo bem. Você tem uma paz de Cristo que eu não tenho. Cabe a mim ter a humildade de olhar, tipo, ele é pecador como a mim, como eu, né? Mas cabe a mim enxergar, enxergar nele o Cristo que já foi formado, sabe? E aprender com isso. E aprender com isso. Eu acho que às vezes o que falta é isso. A gente foca muito no pecado do outro, no erro do outro, onde ele está falhando, mas não vê o que de Cristo já foi formado nele e aprender com isso e ser disciplinado, discipulado por isso. Eu enxergo muito dessa forma. E por outro lado também a questão do corpo que a gente estava falando, diz. Não, não, é que você finalizou, mas são duas perguntas nessa pergunta, tá? Você falou Ah, do qual o papel poder. da teologia, né? Isso, isso, isso. Bom, na minha opinião, a teologia ela é uma ferramenta. Todo mundo é um teólogo, né? Eu vejo muito assim, todo mundo é um teólogo, todo mundo tem uma visão sobre Deus. A questão é que tem gente que tem formação nisso e tem os que não tem formação, né? E não que isso seja melhor ou pior, mas eu acho que são coisas que se completam, né? Eu acho que é função de todo ser humano, sabe? Principalmente de quem se diz cristão, é se dedicar a conhecer a Deus, a estudar a palavra, a se dedicar. Não estou dizendo que você vai passar, tipo, 10 horas por dia fazendo isso, a não ser que você possa e queira. Mas, tipo, se dedicar a conhecer quem ele é, não só a ler coisas sobre. Que o teólogo, vamos dizer, de formação é aquele cara que estuda sobre Deus. Mas o nosso papel como cristão de verdade, como tipo teólogos em essência, seria conhecer Deus. Aquele negócio de entrar no secreto, no quarto, entendeu? O seu pai que te vê em secreto. Para mim, isso é a verdadeira teologia, de você estar lá para conhecer quem Deus é. E não só o que ele já fez ou o que ele vai fazer. Entende o que eu estou dizendo assim? Eu acho que tem muito mais a ver com isso. E a teologia em si é uma ferramenta. Porque, tipo, eu não posso achar que eu, com meus quase 37 anos, vou descobrir algo novo que, tipo, a igreja no período de 2000 anos ninguém nunca pensou, sabe? Tipo, traz uma nova revelação. Até porque isso não é bíblico, né? Trazer uma nova revelação de quem Deus já está comunicado ali. Então, acho que tem muito mais a ver. Mas também tem a questão da iluminação daquilo que já foi revelado. Por quê? Porque Sim, nós, sim. nós vivemos um contexto aonde foi ensinado por muito tempo um formato de igreja. Hum, E a gente achava que era a forma bíblica. Depois a gente foi entender que não é assim que se vive igreja, né?
Então, assim, Uhum. tem coisas ali que estão escondidas ainda, tem coisas para nós, para a gente Sim, aprender ainda, que é o da e revelação, né? a iluminação daquilo que foi revelado e as pessoas entenderam de forma errada, criaram uma doutrina sobre aquilo e as pessoas apenas acompanham. Por quê? Só aproveitar aqui que eu já ia te fazer esse adendo, Will, quando você fala sobre teologia, né? É outro termo que a gente é ensinado de forma errada. Eu, Fabrício, eu discordo que teologia é estudo sobre Deus. Hum. Deus não se estuda. Deus não é um ratinho que você coloca lá e você vai dissecar. A teologia, por mais que o termo teo e logia está esquisito ali, eu acho que poderia ser logoslogia, né? Porque é o estudo da palavra de Deus. É estudo sobre as revelações que Deus deixou para tentarmos entender um pouquinho de quem ele é. Então, quando acontece o fato de nós termos um termo errado e também segregar pessoas. Ah, e o Will fez um curso de teologia. Ele é um teólogo. Só que ele lê a Bíblia na casa dele todo dia de manhã. Ele está fazendo teologia porque ele está estudando as revelações que Deus deixou para ele. Porque todos nós somos teólogos. Só que o simples fato da gente ter terceirizado esse estudo sobre Deus, deixando só o pastor fazer a faculdade da teologia, ele vem e traz uma nova doutrina e a gente aceita. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade de ter um depósito da palavra e falar, amigão, não, isso não. Não, isso é coisa da sua cabeça, não é Bíblia. Então, assim, é nesse sentido só que eu queria fazer esse Uhum. adendo em relação que todos nós somos teólogos. Quando você falou Sim. do secreto, por quê? A gente foi ensinado lá atrás que o formato de igreja era o quê? Eu faço nada a semana inteira, enquanto isso o pastor a quem eu dou o dízimo na igreja, ele que busca, ele que ora, ele que estude. Aí no Vai domingo lá, ele vem, Moisés, morrer por mim. aí no domingo ele vem e me dá e eu consumo, né? Então eu terceirizo. Só que se ele der comida ruim, você vai comer comida ruim também. E se ele não der, você fica com fome, Também. né? Cara, é muito louco isso, esse negócio de você depender de alguém, né? Tipo, é a mesma coisa, tipo, aí quem é casado tem mais facilidade de entender. Se alguém chegar falando alguma coisa sobre a sua esposa para você, só que você conhece a sua esposa, você vai dizer, não, essa daí não é minha esposa. Minha esposa não falaria isso. Ela Ah, não faria isso. Eu conheço. É a mesma coisa, tipo, se você conhece Deus no secreto, na sua intimidade, no seu devocional, você sabe que não falaria uma atrocidade, que ele não cobraria terreno no céu, digamos assim, dá um exemplo, né? Tipo, cara, tá escrito. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus derramando amor e misericórdia. Ele não ficou misericordioso e amoroso agora, né? é. Então, O que você falou, um negócio interessante, porque se todas as pessoas, vou até usar o termo errado aqui, tá? Se todos os cristãos lessem pelo menos a Bíblia uma vez inteira na vida, pelo menos, ela já se tornaria um apologeta. Ela já defenderia Deus com um pouco mais de autoridade. Então, assim, e fulano tem uma vocação apologeta. Não, bastou você ler a palavra, nem você falou, bastou você ter intimidade com Deus, você não vai aceitar que as pessoas falem algo daquilo que é diferente daquilo que você conhece. Né? Você sabe que a sua esposa é honesta, você sabe que a sua esposa é uma mulher de palavra, aí vem a sua esposa não mente, aí chega alguém e fala assim, então, a sua esposa mentiu para mim, porque ela falou isso assim, não, é mais fácil você estar mentindo do que ela. mas você entendeu errado, né? Né? Aí, mesma coisa, a pessoa fala assim, não, Deus não é, Deus é um tirano. Eu falei, não, Deus não é um tirano. Tanto é que eu te passei por isso uma vez, Will. Eu estava num trabalho, ali exercendo a minha profissão no trabalho, prestando um serviço no local, e falando de Deus para uma moça que estava passando por uma situação bem ruim. E uma pessoa passou por mim, ouviu, e depois me chamou na sala dele e falou assim, viu, eu ouvi você falando de Deus para a moça ali, né? Eu falei, uau, quer ver que eu vou ter que pregar para o cara aqui também? Acabei pregando, mas foi uma situação diferente. Ele falou: então, eu gostaria de xingar esse Deus para você, você suporta? Eu falei: suporto com uma condição. Toda conversa ela tem uma mão dupla. Eu tenho o dever de te ouvir, mas eu tenho o direito de falar. Se você topa, então você xinga e depois eu elogio. Não tem problema nenhum, regaça, manda bala. Você tá achando que Deus vai chorar? Ah, não vai. Manda bala, chuta o balde mesmo. Mano, e pensa um cara que xingou.
Só que ele não xingou Deus, ele xingou as pessoas que falavam que serviam a Deus e estavam dando mau testemunho. Finalizei a conversa, eu falei, queridão, você não sabia, mas você é mais profeta do que eu. Você está defendendo Deus, você não está xingando Deus, você está irado, porque as pessoas estão dando mau testemunho e estão fazendo escárnio da palavra que é para ser santa. Então fique tranquilo, viu? Já já Deus te puxa para dentro. O cara se tornou meu amigo, entendeu? Então, Uhum. assim, quer xingar Deus? Xinga, mas eu vou falar bem dele para você depois. Não tem problema nenhum. Mas se for isso, a gente pode ir para a segunda. Tem mais alguma coisa nessa ou podemos ir para a segunda? Não, eu ia dizer assim, tipo, uma das coisas até que no começo, bem que eu acho que a minha vida inteira ela vai ser um começo nesse sentido, mas, tipo, no começo era muito, vamos dizer assim, como a gente diz aqui no Ceará, que eu moro em Fortaleza, né? Uhum, Tipo, eu era muito vibrador no sentido de, tipo, a pessoa falar mal de Deus, alguma coisa, eu queria defender. Hoje menos, já faço isso bem menos. Mas, tipo, eu hoje em dia já conseguia entender com a ajuda dos meus irmãos que, tipo, Deus não precisa de defesa. Ele está acima de tudo, né? Então, tipo, a gente pode esclarecer para as pessoas alguns pontos que elas estão entendendo errado. Por exemplo, esse cara, ele estava, tipo, muitas das vezes defendendo, né, modo de falar assim, mais do que muitos cristãos, que simplesmente às vezes vê alguém metendo para falar do evangelho, mal do evangelho, da palavra, e a pessoa simplesmente balança a cabeça concordando, porque sim. não quer discordar da pessoa, não quer entrar numa situação, não quer se expor como cristão, Uhum. né? E aí um cara que não defende a fé nesse sentido estava ali se posicionando contra o falso médico, vou colocar assim, né? Contra pessoas que não estavam vivendo a fé de verdade. Mas, mesmo, mas vamos para a segunda. Bora para a segunda pergunta, então.